Então, assim, o eixo vertical, né, é a altura, né? O eixo vertical é a altura. Então, e é sempre onde vai ficar a nossa variável dependente. Então, vamos ver aqui. 1, 2, 3. Eu coloquei os tempos, né? E aí, aqui, um pouquinho sem escala, né? Eu vou colocar aqui o 6 e o 8. Então, o 6. Então, aqui no tempo 1, no tempo 1, a altura 6. No tempo 2, a altura 8. No tempo 3, a altura 6. Né? Então, eu posso fazer, né? Eu posso plotar esses pontos, né? Posso colocar esses pontos no gráfico, né? No plano cartesiano e tentar ver um formato, né? Ver a curva que forma. Muitas vezes essa curva ela é importante, né? Então, geralmente, aqui nesse problema aqui, só para ilustrar, depois a gente vai fazer no GeoGebra, ela tem esse formatinho aqui, né? Formato bem característico. Eu vou deixar para falar melhor dessa curva lá no cálculo 1, né? Mas ela tem um nome, ela é a parábola. Vou deixar ela para falar no cálculo 1, certo? Beleza. Bom, mas não era isso que o problema pedia. O problema simplesmente pedia para calcular a altura dos tempos dados. Né? Calculamos a altura para os tempos dados. Então, agora então ele pede para fazer no GeoGebra, para a gente ter uma visão do gráfico, né? A gente ter uma visão do gráfico melhor. É o seguinte, pegar o GeoGebra, deixa eu ver se... aqui eu já fiz no GeoGebra, né? Então, vou fazer no GeoGebra, que daí mais... acontece. Aqui no GeoGebra, né? Você pode entrar com a letra T e H, não tem problema. Então, por exemplo, era o quê? Era H igual a 8T, né? Menos 2T ao quadrado. Quando eu fiz isso, né? Ele formou esse gráfico. Só que nós temos a seguinte situação. A gente tem entre 0 e 4, né? Então, se eu quero limitar entre o tempo 0 e 4, porque o GeoGebra entende o t não como tempo, mas o t como uma variável que vai de menos infinito a mais infinito. Né? E então, mas no problema, o t é tempo. Então, eu posso limitar isso aqui, botando um c. C, o tempo está entre 0 e 4, né? Vírgula. Então, eu tenho 8t menos 2t ao quadrado. Ele não entendeu. Ele não entendeu. Ah, sim, eu botei um 0, né? É 8t. Agora sim ele entendeu. Se a gente não botar a coisa certa, ele também não entende. Aí, né? Aí tá o gráfico. É o gráfico da parábola. E a gente consegue enxergar bem direitinho. Ó. Quando o tempo era 1, a altura era 6. Quando o tempo era 2, a altura era 8. Quando o tempo era 3, a altura era 6. Tá? Beleza. Quando eu chego aqui no PowerPoint, eu olho o seguinte, né? Eu trouxe o gráfico para cá, né? Quando eu trago o gráfico para cá, a gente tem algumas perguntinhas. A primeira perguntinha é:
com base no gráfico, responda, né? Qual é a altura da bola em t igual a 1? Eu posso ler aqui. Então, no tempo igual a 1, eu leio aqui, ó, é 6. 6 metros. É o que eu tinha calculado antes. Ou seja, a gente pode verificar pelo gráfico ou, se eu conheço a lei da função, fazer a continha. Qual é a altura da bola quando t igual a 3 segundos? T está aqui, né? Aqui está o eixo do tempo e aqui está o eixo da altura. Eu venho aqui, olho. Ah, também é 6 segundos. Ou seja, também é 6 metros. Então, para 3 segundos, a altura é 6 metros. Para 1 segundo, a altura é 6 metros. E se a altura, se o tempo for, sei lá, tem 1, 2, 3, 4, então deve ser por aqui, deve ser 2,2. 2,2, ou melhor, 2,4 segundos. Então, se for 2,4 segundos, eu vou parar por aqui, mais ou menos, né? E deve ser o quê? 7,6? Pode ser, né? Ou seja, se a altura para 2,4 é 8 vezes 2,4, menos 2 vezes 2,4 ao quadrado, né? Errei a função, é isso aí. Então, aí é fazer a continha, né? Aqui eu vou de ajuda de uma calculadora. 8 vezes 2,4 menos 2 vezes 2,4 ao quadrado. Isso deu 768. Né? Olhando aqui no gráfico, né? Daria para enxergar aqui ele um pouquinho mais, um pouquinho menos, né? Isso que está faltando, né? O 0,8 é um detalhezinho. Também aparece, né? Enfim, então, para cada t que eu tenho aqui, eu tenho a altura. Né? Para cada t que eu tenho a altura. Aí vem uma pergunta. Quanto tempo a bola permanece no ar? Bom, a bola, foi feito o chute aqui. Né? Então, a bola faz toda essa... Sobe, 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 desce, desce, desce. E ela chega de volta no chão em t igual a 4, né? Porque qual é a altura quando o tempo é 4 segundos? É zero, né? Então quer dizer que ela fica 4 segundos no ar. Né? Ela vai, chega aqui, e quando passa-se 4 segundos, de novo a altura é zero. Então ela passa 4 segundos no ar. Qual a altura máxima que a bola atinge? Bom, a altura máxima da bola está aqui, né? Ou seja, a altura máxima da bola é 8 metros. Ó, todas essas informações o gráfico já dá para gente. Em qual instante a bola atinge a altura máxima? Bom, a bola atinge a altura máxima em 2 segundos. Então, 2 segundos após o chute, a bola então atinge a altura máxima. Certo? Então, a gente consegue tirar todas essas informações só lendo o gráfico. É por isso que o gráfico é importante. Quando você tem uma quantidade de dados muito grande, a gente plota, a gente desenha esse gráfico para enxergar o comportamento, né, desses dados, certo? E eles nos falam bastante. Bom, a aula de hoje, essa primeira parte, pelo menos, né, é a gente conseguir extrair coisas dos gráficos, né? Extrair informações dos gráficos. Por exemplo, né, como eu posso tirar domínio e imagem de um gráfico? Né? Então, a imagem ela está sempre relacionada com o eixo Y ou com o eixo vertical, né? Ou seja, ela está relacionada com a variável dependente. Então, como ela está relacionada sempre com a variável dependente, eu vou olhar para o eixo vertical, para o eixo Y. Então, a imagem, né? Ou seja,
ela está sempre relacionada com a eixo y. Então, dessa maneira, a imagem que eu tenho aqui, ela é quem? Ela é um intervalo, que começa em 1 e termina em 5, né? Começou em 1 e aqui terminou em 5. Da mesma maneira, vou pegar outra cor, eu vou olhar para o domínio. O domínio está relacionado com a variável de entrada, né? Com a entrada, que é a nossa variável independente, né? Ou seja, a entrada, né? Ou seja, a variável independente. E a gente vai ler ele aqui. Ou seja, né? Na verdade, o que ele é? Ele é a sombra, né? Se você olhar aqui, nada mais é do que ele é a sombra do gráfico no eixo X. Da mesma maneira, a imagem ela é a sombra do gráfico no eixo Y, né? A sombra é a projeção, né? A projeção do gráfico no eixo X. O domínio é a projeção do gráfico no eixo Y é a imagem. Então, o domínio, aqui nesse caso, é de 2 até 4. Né? Ou seja, escrevendo na linguagem intervalar. Ela é fechada, porque as bolinhas estão fechadas, né? Em todas as situações. Agora aqui, né? Repara que aqui nós temos intervalos fechados. Bolinhas fechadas, né? Lembrando lá, bolinhas fechadas, né? Isso indica que eu tenho, né, um lado fechado, né? Ou seja, lado fechado. Então, ela é fechada em 2, fechada em 4, fechada em 1, fechada em 5. Agora, aqui não. Aqui nós temos nós temos a seguinte situação. Vamos olhar primeiro para o domínio, né? Onde ficam a entrada. Então, o meu domínio, ele está com uma bolinha aberta em -1. Então, ele vai começar em -1 e vai terminar em 1. Ou seja, ele é aberto em -1 e fechado em 1. Né? Então, ele está aberto e aqui ele é fechado. Como eu sei isso? Olhando para a representação que ele tem no gráfico. Da mesma maneira, vamos pegar aqui. Se eu tenho, ao pegar a imagem, né? A imagem está relacionada com a saída, né, da função. Então, se eu olhar para cá, ela começa em 0,3 fechado e termina onde? Ela termina em 2 aberto. Né? Ou seja, ela é fechada, fechado, e aqui aberto. Né? Então, essas informações a gente olha só pelo gráfico. Como é que eu sei que ela é aberta? Por causa da bolinha, né, aberta. Né? Então, ela é aberta aqui, consequentemente também ela é aberta na função. Tá? E esse tipo de representação é sempre assim, gente. Assim não tem nenhum mistério. Né? Bom, um conceito que é bem importante, que aparece muito, né, é raiz. Raiz da função. Né? Esse é um conceito que a gente vai explorar talvez um pouco mais mais adiante. Não, a gente vai explorar bastante e aparece em outras situações. Então, é o seguinte, o que é uma raiz de uma função? Né? A raiz da função é quando o gráfico da função corta o eixo x. Né? A gente diz que o eixo da função é quando ela corta o eixo x. Né? Então, corta o eixo x, corta o eixo horizontal.
A definição formal é a que está aqui em cima, né? Chama-se raiz, né? Ou zero de uma função, a variável de uma variável, y igual a f de x, quando eu tenho um valor do domínio, né? Um número, eles chamam um número R do domínio, é tal que f de R é igual a zero. Isso tudo que está escrito aqui, resumidamente, corta o eixo do x. Ou seja, o gráfico corta o eixo do x. Gráfico corta o eixo do x. Ah, mas por que não pode ser assim e tem que ser assim? Porque o que está aqui é a definição formal, né? Definição formal. E essa aqui é a definição informal. É quando a curva, quando o gráfico, né, corta o eixo do x. Que é exatamente o que está sendo dito aqui, né? Ou seja, é um valor do domínio, por exemplo, menos 7. Menos 7 pertence ao domínio dessa função. E quando eu tenho f de menos 7, eu tenho zero. Ou seja, menos 7 é uma raiz da função. A mesma coisa vale para o 3. 3 é a raiz porque quando eu calculo o f de 3, eu tenho zero. Ah, professor, mas você disse calcula. Não preciso calcular, eu estou enxergando no gráfico. Então, mesmo que eu não conheça qual é a expressão que gerou essa curva em rosa, eu não preciso conhecer essa expressão. Mas o gráfico está me dizendo. Claro que eu não consigo dizer qual é o valor do f de menos 3. Né? Não consigo dizer isso. Mas eu consigo dizer qual é o f de 3. O f de 3, ou seja, quando o x é 3, o y dele é zero. A mesma coisa eu posso dizer quando que o 9 também é uma raiz, né? Ou seja, o 7 é uma raiz, o 3 é uma raiz e o 9 também é uma raiz. O 9 também é uma raiz, por quê? Porque o y para x igual a 9 também é zero, né? Quando o meu x for zero, qual é o y que eu vou ter? O zero, certo? Então, a raiz é quando então a função é o x, né? E corta quando a função corta o eixo do x. Por exemplo, aqui, né? Então, ele pede para determinar as raízes. Então, de novo, o que é a raiz? É o valor de x quando a função, né? Melhor, quando o gráfico, né? É a palavra certa. Quando o gráfico quando o gráfico corta o eixo do x, certo? Beleza. Então, se eu olhar aqui, onde é que ela corta o eixo do x? Ela corta o eixo do x em menos 6. Ela corta o eixo do x em menos 3. Ela corta o eixo do x em 0. Nesse caso, aqui nós temos o seguinte, ela corta ou tangencia. Tangenciar é encostar, né? Ou seja, ela encosta. Ela encosta, ela corta em 3 e ela corta em 6. Em em todos esses casos, o que a gente sabe? A gente sabe que o f de menos 6 é quanto? Zero. E qual é a altura? Quando x, qual é a altura da curva
em rosa quando o x é menos 6? 0. Qual é a altura da curva em rosa quando o x for 0? É 0? Aqui. Qual é a altura da curva em rosa quando o x for 6? É 0? E qual é a altura da curva em rosa quando o x for 13,5? Bom, quando o x for 13,5, eu sei que a altura é 4. Assim a gente vê as coisas, né? Mas por serem raízes, a altura é 0. Logo, o que eu concluo aqui? Que o 13 sobre 2 não é raiz. Claro que ele não pode ser raiz, porque ele não corta, a curva em rosa não corta o eixo x nesse ponto, certo? Vou ver uma coisa. Tá, beleza. Quase chegando no intervalo. Bom, vamos olhar aqui para essa função. Vamos fazer esse exercíciozinho. O domínio da função. O domínio está relacionado com a entrada. A entrada ela está relacionada com o eixo x. Então, eu vou olhar para o eixo x. Qual é a sombra da curva em laranja? Então, a sombra começa aqui. Começa em menos 20, com bolinha fechada. E termina em 20, com bolinha fechada. Então, a letra A, o domínio da função é de menos 20 até 20. Agora, eu vou olhar para a imagem. A imagem, eu vou olhar para a saída. A saída é o eixo horizontal, o eixo Y. Então, eu vou olhar aqui. Onde é que ela começa? Bom, é de 12, né? Ou seja, a altura que é 12, até o mínimo. Bom, aqui o mínimo, eu não sei qual é o mínimo. É menos 8? Não, não é menos 8. E, ó, tem mais coisa abaixo de menos 8. Tá por aqui, né? Bom, eu não estou enxergando bem. Aqui o meu exercício, o meu exemplo aqui, ele está mal formulado, porque ele deveria aparecer esse número. Mas vamos supor que o número que aparece seja menos 8,5. Né? Não é o menos, né? Provavelmente não é menos 8,5. Mas como peguei um gráfico aqui mal formulado, o gráfico não deixava bem claro quem era a imagem, né? Eu vou supor que seja, né? Eu vou definir então o que é menos 8,5. Né? Menos 8,5. Então, a imagem, né? Então, a imagem vem, né? Daqui, né? Essa aqui é a imagem, parará, 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 até aqui. Então, eu posso dizer o seguinte, que ela começa. A imagem da função, ela começa, né, em menos 8,5 até 12. É fechado, porque o 8,5 ela pertence ao gráfico, né? E o 12 também, né? O 12 também pertence ao gráfico. Então, fechado. E as raízes? Né? Todas as raízes. Então, vamos pegar as raízes da letra C. Quais são as raízes? As raízes são menos 16, que ela corta gráfico em menos 16. Ela corta em 2. Ela corta em 10. E ela corta em 18. Acho que ela corta Né? não em zero, professor? Não em dois?
Oi? Né, não corta em zero? Ah, em zero, eu botei 2, né? Olhei para os dois. Em zero. Aí, obrigado. Né? Então, essas são informações que a gente faz olhando apenas para o gráfico, né? As informações que a gente retira olhando apenas para o gráfico. Tá? Beleza. E para finalizar aqui, né? Isso daqui é completinho. Então, o domínio. Domínio, eu olho o eixo X. Então, tá aqui, domínio. Parará, veio até aqui. Então, ele é de fechado em -3, né? Fechado em -3, até 5 fechado. Tá, beleza. A imagem. Né? A imagem. A imagem, a gente olha para o eixo Y. Tarará, é tudo isso aqui. A imagem começou fechada em -7,5 e fecha em 7,5. Contradomínio, eu não deveria ter perguntado isso, mas o contradomínio sempre são os reais. Sempre quando perguntarem o contradomínio, é o conjunto de números reais. Tá. Agora, quais são as raízes? Né? Vou pegar uma outra cor aqui. As raízes. Vou pegar um lilás. Quem são as raízes? Uma delas é -2, 0 e 2. Né? Tem mistério. Eu gostei dessa cor, porque essa cor ficou muito apagada. Vou botar, acho que preto combina mais. Vou pegar o preto. Então, as raízes, -2, 0 e 2. Tá. Agora ele me pede para calcular o f de -1 menos o f de 3. Primeiro é o seguinte, quem é o f de -1? Né? O f de -1. O f de -1 é o y para x igual a -1. Então, o x igual a -1 está aqui. E o x igual a -1. Quanto vale o x igual a -1? Vou pegar uma outra caneta que apareça. Né? Aqui. Então, está aqui o x igual a -1. Então, se eu descer aqui, bateu na curva. Quando ele bate na curva, ele vai replicar no eixo Y. Quando ele replica no eixo Y, ele vai replicar onde? Em -3/4. -3/4. Agora, se eu pego o f de 3, o f de 3, quero saber qual é o y para x igual a 3, né? Quando eu escrevo f de 3, ele está perguntando qual o y para x igual a 3. Então, qual é o y para x igual a 3? Então, está aqui o x igual a 3. Eu desço, vou até a curva. Cheguei na curva, vou ver no eixo y aonde que ele espelha. -7,5. Então, -7,5. Então, ficou -3/4, menos com menos dá mais 7,5. Isso aqui, então, o denominador comum é 4, né? 4 e 2 dá para... São parentes. 4 que divide 4 dá 1. 4 que divide 2 dá 2. Então, isso aqui dá 11/4.
E aí ele pergunta, né, qual é o y para o f 7/2. Então é o seguinte, 7/2, 7 que divide 2 dá 3,5. Né? Então, onde é que está esse 3,5? Esse 3,5 ele está por aqui, né? Aqui está o 3 e aqui está o 5, né? Então, aqui deve estar o 3,5, 7,5. Então, se eu venho aqui e vou projetar na curva, ele vai chegar aqui. Então, se eu volto para cá, o que eu vou ter? Menos 7,5. Então, o f de 7,5, eu venho aqui e vejo aonde eu faço a leitura, né? Então, aqui está o 7,5, desço e olho. Então, o f de 7,5 é menos 7,5. Então, isso eu faço lendo no gráfico, tá? Faço lendo no gráfico. Bom, próximo slide, daí já é a atividade do Moodle.